Aleluia, Jesus. A mulher não conhecia Jesus. A mulher não sabia quem era Jesus. A mulher não tinha conhecimento, aleluia, do profeta, aleluia, da Galileia, chamada Jesus de Nazaré. Ela não conhecia o Salvador. Ela não conhecia o Mestre, assim como nós também outrora não conhecia. Assim como nós também outrora vivíamos enganados, aleluia, pelo príncipe deste mundo que é enganador, chamado Satanás. Aquela mulher, aleluia, uma mulher sofrida, uma mulher, aleluia, glória a Deus, que não conhecia a palavra de Deus, irmãos, aleluia, mas que Jesus já tinha, glória a Deus, marcado encontro. Aleluia. E eu acho interessante a forma com que Jesus encontrou aquela mulher. Aleluia. Tem um versículo aqui, irmãos, aleluia, no capítulo 4, que, aleluia, glória a Deus, aleluia, aqui no capítulo 4, que diz assim, que era necessário Jesus passar por Samaria. Aleluia. Havia uma necessidade de Jesus passar por Samaria. Naquele dia, Jesus havia dispensado os apóstolos e diz: vão até a cidade, vão até Samaria comprar mantimento, comprar alimento, aleluia, glória a Deus, Aleluia. porque eu preciso fazer um milagre hoje. Glória a Deus. Vocês vão até Samaria, porque eu preciso pregar minha palavra para alguém hoje. Eu preciso me manifestar hoje para alguém muito sofrido, muito oprimida, muito questionada, muito abandonada, aleluia. Eu preciso ter um encontro com alguém hoje, aleluia. Então ele despediu os apóstolos, mandou os apóstolos ir até Samaria, aleluia. E a Bíblia fala que era quase meio-dia. Irmãos, Jesus diz a palavra que era necessário passar por Samaria. E ele vai àquele lugar, aleluia, que diz a palavra que tinha uma fonte, tinha um poço, que eles chamam de Poço de Jacó. Aleluia. Dia, geralmente eu olho para as mulheres, estão tudo atarefadas, não é verdade? Né, irmãos? Se você for analisar, das 11h30 para frente, ali, das 11 horas para frente ali, é hora que as mulheres estão tudo na cozinha, estão tudo atarefadas com os afazeres, né? Preparando a panela, preparando o fogo, preparando o almoço, preparando o mantimento, aleluia, aquelas que são casadas, aleluia, preparando o almoço para o esposo, aleluia, para os filhos e assim sucessivamente. Mas a Bíblia fala que aquela mulher não estava na cozinha naquela hora. Aquela mulher não estava na sua casa nessa hora. A Bíblia fala que ela veio até o poço de Jacó para buscar água. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse assim, ó, é necessário passar por Samaria. Aleluia. Às vezes acontece tanta coisa, né, irmão, nas nossas vidas, que às vezes é necessário. Não é verdade? Às vezes é necessário Jesus apertar o parafuso. Às vezes é necessário Jesus estreitar o caminho. Às vezes é necessário que algo aconteça, aleluia, para nós enquadrar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma
do atraso. Ele usou esse termo. E eu achei interessante. Quando Pedro falou, Senhor, ainda que todos te neguem, eu não. Ainda que todos venham te negar, o Senhor me conhece, eu não. Por ti eu vou até a morte. Jesus falou assim, o galo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. Era necessário. Aleluia. Era necessário acontecer aquilo. Jesus não falou isso para os demais apóstolos, ele falou para ele. Aleluia. Porque ele falou assim, olha, essa noite todos vocês vão me negar, vão me trair. Ele não falou exclusivamente para Pedro, ele falou todos. Aí Pedro bateu no peito e falou assim, não, ainda que todos te neguem, eu não. O Senhor me conhece. Por ti eu vou até a morte. Aí Jesus falou assim, ó, não cantará o galo antes de 3 vezes negue que me conhece. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Conforme a palavra de Jesus, assim aconteceu. Assim sucedeu. Aleluia! Então algumas coisas acontecem nas nossas vidas, irmão, porque é necessário. Porque às vezes precisa acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Vocês se lembram daquela menina que foi levada à casa de Naamã, irmãos, como escravo, né? O general da Síria, Naamã, o leproso. O que seria de Naamã se não fosse aquela menina? Aleluia. O que seria da família de Naamã, da esposa de Naamã, aleluia, né, irmãos? Glória a Deus. Se não fosse necessário a menina de Israel for levada presa e cativa. Ela não foi numa missão, não. Ela não foi enviada pela igreja, pelo rei de Israel, não. Ela foi levada presa e cativa. Aleluia. E quando ela chegou lá, que ela se deparou com aquela situação daquele homem, aleluia, ele entrou no coração daquela menina, aleluia, uma compaixão, um amor, e ela disse assim, olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, oh meu Deus, não, o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua terra. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então, às vezes, Deus nos coloca em alguma situação, pastor Marco, em alguns lugares, em alguns becos, em algumas vielas. Aleluia! Simplesmente, quem sabe, vai dizer, olha, Jesus tem um plano na tua vida. Uma vez, quando eu passei por uma luta muito grande de desemprego, Jesus me colocou lá no condomínio Morro Vermelho. Fui trabalhar de servente de pedreiro ali, aleluia, para fazer, para construir as bases da fundação da casa de Paulo. Irmão, trabalhei uma semana ali, aleluia. Jesus me colocou ali só para pregar o evangelho para uma pessoa. Aleluia. Rapaz, tinha já seus 40 anos ou mais, né? Eu era um pouco mais novo nessa época, aleluia, trabalhando com ele, aleluia, e eu vi uma frustração muito grande no coração daquele moço. De repente ele começou a se abrir para mim ali, entendeu, irmão? Eu trabalhei de servente com ele ali, e Deus preparou aquele momento. Eu falei assim, rapaz, Jesus te ama muito. Aleluia, Jesus. Cristo te ama, Jesus te ama. Jesus tem uma obra linda, grande na tua vida. Deus vai preparar para você uma esposa digna que te ama. Que o sonho dele era arrumar uma esposa, uma família, sabe? Quando eu comecei a falar para ele assim, sabe quando você começa a pregar
repetindo, aleluia, os irmãos depois começam a falar, e você sente, aleluia, que a palavra está entrando, está penetrando. Aleluia, Jesus. Aí ele falou para mim assim, falou assim, Daniel, eu nunca ouvi isso de ninguém. Glória a Deus. Nunca ninguém me falou isso, está me falando hoje, com Jesus curado. Irmão, eu trabalhei uma semana ali com ele, depois eu saí dali, aleluia, enfim, eu fiquei naquele condomínio, eu acho que 1 mês ou 2 meses, irmão. Depois saí dali, era necessário. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro até hoje como Jesus me colocou naquele lugar, irmãos. A pessoa que me falou assim: olha, hoje vai contratar assim, assim, assim. Eu falei: e você? Eu falei: eu vim caminho para justamente ver se eu consigo serviço aí. Nunca mais vi um rapaz que me deu essa informação. Estava comigo lá no escritório. Eu entrei para dentro e ele ficou. Ele não entrou, nunca mais vi. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Então era necessário a menina de Samaria ser levada como cativa. E nós sabemos, irmão, que essa menina é uma coisa que não é falada. Se fala muito de Naamã, se fala muito da lepra de Naamã, se fala muito do profeta Eliseu, glória a Deus, aleluia. Quase ninguém fala da menina que ficou no esquecimento, presbítero Clementino, aleluia. Mas ela foi o canal, aleluia, ela foi um instrumento de Deus ali, que Aleluia. mudou aquela família, que salvou aquela família. Irmãos, você acha que foi só Naamã que foi salvo? E o servo deles, Glória a Deus. e os soldados daquele homem que aqui presenciou, que, aleluia, que filmou, que notificou o mergulho de 7 vezes. E o moço, se o profeta tivesse mandado o senhor subir numa árvore, escalar uma montanha, enfrentar uma guerra, aleluia, um desafio maior, o senhor não faria? Quanto mais mergulhar no Jordão, rapaz, uma coisa fácil dessa, né? Aleluia, glória a Deus. Imagina isso, irmão. Eu acredito pela fé, embora a Bíblia não fale, mas aqueles homens viram É a verdade. transformação de Naamã. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu acredito que a mulher dele, aleluia, passou a crer nesse Deus de Israel. Aleluia. Embora o diabo tentou atrapalhar toda a obra de Deus, mas o profeta gritou lá onde ele estava: manda vir a mim. E eles vão saber que é a profeta em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Então era necessário acontecer aquilo. O que seria de José, irmãos, se não fosse a túnica de várias cores? O que seria de José, filho de Jacó, aleluia, na sua velhice com Raquel, se Jacó não tivesse dado para ele a túnica de várias cores, que despertou uma inveja terrível nos seus irmãos? O que seria de José se não fosse a inveja dos seus irmãos? O que seria de José se não fosse a cor? O que seria de José se não fosse a companhia dos ismaelitas que estavam descendo para o Egito? Irmão, Deus trabalhando nos mínimos detalhes. Aleluia, Jesus. O que seria de Israel, das nações vizinhas, se José não fosse vendido para Faraó? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não entendia nada daquilo. Eu não conseguia entender, mas nós não temos que entender, nós temos que fazer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós não temos que entender o que Deus faz.
O que seria de José se não fosse, aleluia, o levante da mulher de Potifar? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E quando ele interpretou o sonho da prisão, ele foi claro, ele foi objetivo, ele disse pro servo, né, ao copeiro do rei: olha, quando Deus te exaltar, faz menção de mim, porque eu estou aqui de forma injusta. Aleluia. Mas não era tempo ainda. E a Bíblia fala que o copeiro se esqueceu dele. Aleluia. Quando esquece, porque apaga a mente mesmo, né, pastor? Esqueceu. Já esqueceu alguma coisa e não acha mais? De vez em quando dá um apagão assim, você está com o negócio na mão, está com esse, né, com essa chave aqui, e você põe no lugar, você não consegue lembrar mais. E vai para lá e vem para cá de baixo. Deus fez isso com o copeiro. Fez ele esquecer José por 2 anos. Até que Faraó teve aquele sonho de tribulação. Aí Deus fez ele lembrar. Aleluia. Lá no cálice, deu o hebreu. Aleluia. Homem de Deus, homem de fé, homem que tem o conhecimento do Espírito de Deus. Aleluia. Que revela sonhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que seria de Davi se não fosse o gigante Golias? Não é verdade? O que seria de Davi se não fosse a afronta do Golias? Aleluia! Glória a Deus! E assim por diante, irmãos. E assim por diante. O que seria de Sadraque, Mesaque e Abednego se não fosse a fornalha de fogo ardente? O que seria de Daniel se não fosse a cova dos leões? Então a Bíblia fala que algumas coisas que acontecem é necessário acontecer. Aleluia. Nós não entendemos. Aleluia. Deus disse para João: você sabe como que eu trabalho? Você sabe como que eu ajo? Aleluia. Vocês sabem como eu, aleluia, me manifesto, como eu realizo a minha obra? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus trabalha de todas as formas. Ele disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Então era necessário Jesus entrar em Samaria. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu tinha 2 anos convertido, mais ou menos. Minha esposa não era crente. Minha esposa, Lourdes, não era crente, não gostava de crente. Passava um casal de crente na rua que eu morava ali, crente do presbítero. Eu estava afastado da igreja nessa época, né? Ele sabia, me conhecia, eu estava afastado nessa época. E a mulher não gostava de crente nenhum. E batia lá, escondia, fechava o portão. Alguém perguntava de mim, eu não estava, foi contado. Aleluia. Eu não gostava do crente. E sempre sonhando pelos sonhos, né? E conforme Deus me dava sabedoria, eu tentava discernir o sonho que ela tinha. Deus chamando ela para o Evangelho, né? Aleluia. Deus chamando a minha esposa para o Evangelho. E ela não gostava de crente, ela não gostava nem de receber o meu pastor em casa. Aí com 23 anos ela teve um AVC muito forte. Quase que ela veio a volta. Ela ficou quase um mês na Santa Casa, que o anjo passou. Aí precisou ir para
São Paulo para fazer uma tomografia. Naquela época, os recursos do pastor era bem pouco, né? Hoje tem tudo, né? Mas na época não tinha, irmãos. Aleluia. Só que Jesus disse, ela ficou quase um mês paralisada naquela cama. Lado direito dela não funcionava, só o lado esquerdo. De um dia para o outro, ela amanheceu mexendo com a mão, mexendo com tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aonde nós congregamos hoje, que é a nossa sede hoje, o nosso domingo, tinha uma igreja chamada Unidos pela Fé. Aleluia. E eu pedi oração para o pastor de lá, José Faustino, pastor José Faustino, né? Pedi oração para os irmãos da Deus de Amor, Assembleia de Deus, a minha igreja orando, pastor orando. E nesse dia, Jesus disse para ela de madrugada no hospital. Ela dormiu a noite toda, no outro dia ela apareceu, mexendo o pé, mexendo com a mão. Glória a Deus. Cama, né? Não, foi uma coisa assim, foi algo que nos surpreendeu mesmo. Ninguém da minha família dela conseguia acreditar que ela ia viver. Ninguém, nem meu sogro, meu partido, meu sogro, meus cuidados, que ia visitar ela. Ninguém acreditava. E a mulher tem uma célula morta, desse lado aqui, devido ao AVC. Ela tem uma célula morta desse lado. Era para ela estar na cama, numa cadeira, desde lá. Mas Jesus não permitiu, mas era necessário, foi necessário. Aleluia. Eu visitei ela no domingo às 2 horas. Aí eu cheguei lá, ela estava sentada assim, a impressão que eu estava vendo um anjo na frente de mim. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: o Jesus dos crentes esteve aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu lembro até hoje. Estava eu e um tio meu, que já partiu também. Ela falou dessa forma: falou assim, o Jesus dos crentes esteve aqui ontem, antes de eu dormir. Não, a minha esposa, todas as noites, que ela fechava os olhos, parece que o piso abria, e a impressão que ela tinha é que alguma coisa estava me puxando para baixo. Pô, isso. Ela tinha medo de dormir, ela não dormia, e se conhecendo. Quem cuidava dela? Doutor Filson, neurologista de Mogi Guaçu, a época não sei hoje, mas um dos melhores médicos na área neurológica de Mogi Guaçu. Aleluia. Depois de quase um mês de tratamento, depois que ela veio de São Paulo, que comprovou, no exame que ela no AVC, né? Aleluia. Mas não tinha sinal de melhora. E eu lembro até hoje, foi um sábado. Lá, não sei se o irmão já foi internado, eu fiquei, eu passei por cirurgia, fiquei internado. Chegou uma certa hora da noite, o hospital apaga as luzes, né? Você quase não escuta nada, vai dando 8 horas, 8h30, acabou a visita, apaga a luz do corredor, né? Os pacientes cansados. E a minha esposa estava naquele quarto lá. E junto naquele quarto tinha uma irmã, que era a esposa do pastor Batista. Irmão, todo dia que aquele pastor ia visitar a mulher dele, ele orava por todos lá e orava para a esposa. E falava assim: as pernas eram quebrando. Aleluia. Pastor da igreja Batista, não esqueça até hoje. Aleluia. Inclusive a mulher dele deu até o Novo Testamento, minha esposa não era crente. Deu um Novo Testamento, ela fala até hoje desse casal. Quando a mulher saiu e falou assim: olha, vamos sair daqui, mas nós vamos continuar orando pela sua vida e você vai sair daqui andando. Graças a Deus. A mulher foi embora, né? E ela ficou lá. Era um sábado, apagou as luzes do corredor, tudo, não tinha mais nada, não tinha ninguém. Ela estava no quarto, passando mal, e ela fala que ela escutou, de repente ela escutou passos caminhando. Alguém que
Aleluia. O lado direito da minha esposa não mexia. Eu não conseguia pentear o cabelo. Os órgãos dela estavam paralisados. Enfim, aquela presença entrou e ficou do lado dela. Aí ela fala que ela começou a chorar, mas não de medo, não de tristeza, não de desespero, de pavor. Ela falou que veio, entrou na alma dela um gozo, uma presença. Aleluia. Só os crentes mesmo que sente isso. Só os crentes que é convertido que sente isso. Esse gozo na alma, esse prazer na alma, aleluia. Essa delícia, essa alegria. Que ela começou a chorar. De repente ele sai da cabeceira dela, vai até o canto da cama, até os pés. E ela dormiu. Naquela noite ela não teve pesadelo, não sonhou com nada de ruim, dormiu a noite inteira, acordou, acho que era 5 horas, 6 horas da manhã, irmão. Quando ela acordou, ela lembrou do que tinha acontecido. Ela falou assim: olha, meu esposo tinha razão, Jesus dos crentes é poderoso, e dele que hoje, ele me curou. A primeira coisa que ela fez, irmão, foi mexer no pé. Ela fez assim com o pé. Aleluia. Presbítero, ela fez assim, ó, com a mão. Aleluia. E ela falou assim: em nome de Jesus, você está. Sentou. Porque vai dando 5h30, 6 horas, 6 e poucas, as enfermeiras já passam, né, para preparar os pacientes, dar banho, a hora que o médico chegar, tá, né? Bonitinho. Aleluia. Todos ficaram admirados de ver como que ela estava. Graças a Deus. Como que ela estava naquele dia. Aleluia, ela estava sentada. Ela foi no banheiro, sozinha, que o homem foi segurando, estava fraca, um mês sem andar, só deitada, sentada. Foi no banheiro, normal, voltou. O Dr. Wilson chegou para fazer a visita dele, saiu de lá, cara, dando risada, cantando, entendeu? Achando que os medicamentos tinham feito efeito. É claro, ajuda. Também não vamos ser hipócritas, é que nos dói, mas o verdadeiro remédio foi Jesus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu cheguei com a fora lá, irmão, ela estava sentada e falou isso para mim. E ela falou assim: a partir de hoje, eu vou ser uma crente em Jesus. A partir de hoje, aí Deus começou a trabalhar na vida, nas nossas vidas, na vida dela. Aleluia, glória a Deus. E Deus vem trabalhando. Então era necessário acontecer aquilo. Aleluia, glória a Deus, para que Deus pudesse trabalhar. Louvado seja Deus. A mulher de Samaria, ninguém ia entender se alguém visse Jesus conversando com ela. Mas a Bíblia fala que a hora que ela chegou, Jesus já estava lá esperando ela. Quando ela veio, Jesus já estava lá no poço, esperando ela chegar. Aleluia. Inicia-se uma conversa, inicia-se um diálogo. Aleluia, né? Jesus começa a falar: mulher, dá-me de beber. E ela já respondeu na hora, falou assim: mas você não é judeu? Você sabe que nós não conversa. O Senhor sabe que nós não temos comunhão, né? Aleluia. E ela refutou. Aleluia. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. E nós conhecemos a história. Porque a palavra de Deus, irmão, ela não volta para a vazia. Ela vai produzir. Isaías fala que assim como cai a chuva, a neve do céu, não volta para lá, mas rega a terra, né? Para que a terra produza e dê pão. Assim é a minha palavra. Aleluia. O Evangelho ainda continua sendo o mesmo. Aleluia. Ele fala assim: olha, mulher,
Eu vim aqui pedir algo para você, mas se você soubesse quem é que está aqui, porque ela não conhecia, mesmo conversando com Jesus, irmão, ela não conhecia Jesus, ela não conseguia enxergar, aleluia, Jesus, o Salvador, o Messias. Tinha uma barreira ali que não deixava ela ver, aleluia, glória a Deus. O Evangelho, a palavra, nos leva a Cristo. Graças O a Deus. Evangelho é o que faz cair a escama dos olhos do pecador para ele reconhecer Jesus como Salvador. João dizia: olha, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado diante dele. Aleluia, glória a Deus. Então, o Evangelho é para levar o homem, levar a mulher até o Salvador. Jesus começou a falar da palavra. Se você me conhecesse, você me pediria. Não é eu que vou pedir para você, não. Você é que me pediria. E eu lhe daria a água viva. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Iniciou-se uma conversa, um diálogo, irmãos. O coração daquela mulher começou a aquecer, e ele começou a revelar as Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Quem beber dessa água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória. Aleluia, porque a água que eu lhe der vai se fazer dela, nele, uma fonte que jorre para a vida dela. Glória. Aleluia. E o versículo que nós acabamos de ler, a mulher se recebeu um cântaro na água. Já viu aquele crente quando se converte no início? Irmão, ele se converte tanto, mas tanto, mas tanto, que ele não quer saber mais de família, ele não quer saber de trabalhar, ele não quer saber mais de estudar, ele não quer mais saber, sabe, irmão? Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que nunca leu a palavra, que nunca estudou as Escrituras, aleluia, quando ele se converte, ele fala assim: rapaz, eu não vou nem casar, não vai tempo, Jesus está chegando aí, vamos pregar o Evangelho. Aí alguém precisa de alguém, aleluia, para instruí-lo, para, aleluia, ensiná-lo. Não, você tem que continuar a sua vida aqui na terra. Entendeu? Aleluia, glória a Deus. Irmão, quando eu aceitei Jesus, eu dizia: tá, nada, está vendo legal muito não. Eu falei, quando eu li o capítulo 24, o capítulo 13 de Marcos, ali os capítulos de Lucas, ali, irmãos, aleluia, glória a Deus, eu falava assim: meu Deus do céu, eu acho que eu não vou chegar a ver minhas filhas crescer e casar. E hoje eu sou avô de 5 netos, né? Aleluia, glória a Deus. A mulher se converteu de uma tal forma, de tal maneira que ela saiu. Ô presbítero, acabou a sede. Ela veio buscar água, né, pastor? Né, missionário? Ela veio buscar água para a família dela. Aleluia. Ela veio para encher o cântaro d'água, mas saiu do cântaro transportando a palavra. Glória. Transportando do Espírito de Deus, da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que penetra dentro do céu da alma, junta-se medula, e ela é apta para discernir as intenções do coração. A mulher saiu correndo, rapaz, esqueceu tudo, e foi gritando, disse: olha, venha ver, o homem
Aleluia. Aleluia! Uma mulher com uma alma de alma triste, semblante triste, semblante abatido, saiu dali transformado pela palavra. Transformado Glória a pelo Deus. Espírito de Deus. Aleluia! Ganhou uma cidade para Jesus, irmãos. Aleluia! Os homens, quando ela começou a falar, a cidade entrou em alvoroço. Vieram ter encontro com Jesus. E eles falaram assim: ó mulher, já não é como que você nos disse. Aleluia! Nós mesmos os temos visto e ouvido, e temos certeza que esse é o Messias, o Salvador. Aleluia! Aleluia. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a igreja.